mais uma vez. E hoje é o nosso 10º dia, né, dos 10 dias de oração. Eu sinto uma gratidão profunda no coração por cada um de vocês que durante esses 10 dias permaneceram aí inabaláveis conosco, dia após dia, buscando pelo poder e o batismo do Espírito Santo, né? Durante esses 10 dias. Estava aqui lendo Atos capítulo 2 e estamos aguardando também o cumprimento nessa geração das profecias de Joel, né? Queridos, louvado seja Deus por esses 10 dias, junto aí com o nosso ancião Edson, pastor Paulo, que alternaram-se falando da palavra de Deus, da revista, do material que nós tivemos durante esse período. Então foi uma bênção, tem sido uma bênção, e hoje, último dia, com o tema Vencendo para Sempre. Então, para sempre, aguardando aqui essa vitória final com Cristo Jesus. Nesse momento, nós vamos juntos cantar o nosso hino oficial, Primeiro Deus. Você já refletiu na letra dessa música? Que coisa maravilhosa, né? Vamos cantar juntos mais uma vez. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem
Louvado seja Deus, né? Como eu dizia, você já refletiu na letra dessa música? Muito bom, né? Então, quando nós colocarmos primeiro Deus em nossa vida irá florescer, né? Eu tenho certeza que essa tem sido a sua experiência nesses 10 dias de oração. Queridos, eu acredito que com esses 10 dias foi possível estabelecer um hábito de acordar cedo para estudar a Bíblia e para orar, né? Então, que nós possamos permanecer com esse hábito. Inclusive, refaço o convite para todos, tá? Todas as quintas-feiras nós temos um culto de oração com esse mesmo formato, com o link do Google Meet, nesse mesmo horário, das 5 às 6 horas. A oração, você já sabe, é uma necessidade, assim como o alimento e o ar para respirar. Então vamos juntos continuar, né, com o hábito de nos reunir juntos aqui em oração todas as quintas-feiras, das 5 às 6 horas, ok? Vamos lembrar dos nossos pedidos de oração, os pedidos que foram feitos aqui. Eu sei que algumas pessoas anotaram os pedidos, sei que você, no seu dia a dia, tem orado também pelas pessoas. Eu sei que todos têm aqui algum pedido de oração, mesmo aqueles que não colocaram aqui no chat ou também não colocaram ali no nosso link de pedidos de oração, mas eu sei que você tem o seu pedido. E toda a igreja, nós temos um pedido a Deus nesses últimos dias do conflito, que é de interesse universal, né? Que é o batismo do Espírito Santo. Então vamos continuar clamando a Deus, queridos, incessantemente. Você sabe que Deus deseja que nós possamos ser insistentes com esse pedido, ok? Então, nesse momento, vamos mais uma vez fechar os nossos olhos e vamos clamar a Deus. Pai Santo, nós te agradecemos, ó Pai, porque durante esses 10 dias sentimos a tua presença conosco, nos falando através da contrição em nosso coração, nos falando através da tua santa palavra, nos falando através dessa música que nós cantamos durante esses 10 dias, nos apelando ao coração para deixarmos as coisas desse mundo e priorizarmos ao Senhor. Colocarmos o Senhor em primeiro lugar em nossa vida, em toda e qualquer situação, em qualquer escolha, que nós pensássemos primeiro em Ti e consultássemos primeiro ao Senhor. Por favor, ó Pai, nós te pedimos o perdão dos nossos pecados, pedimos perdão pela nossa negligência. Reconhecemos que o Senhor está acima de nós, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. E é por isso, Pai, que nós chegamos ao Senhor. Agradecemos imensamente por tudo que tens feito em nossa vida. Obrigado, meu Deus, por tudo que Cristo fez por nós e ainda fará. Nós estamos aguardando. Nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos ali permanecer dia após dia, procurando o Senhor, crescendo em comunhão contigo, para nos encontrarmos firmes e inabaláveis no dia da tua vinda. Abençoa cada pessoa que aqui está. Reconhecemos que aqui, na multiplicidade das pessoas, existem muitas dificuldades. Existem, Senhor, muitos problemas, mas que nada disso, nenhum turbilhão, nenhum obstáculo, nenhum problema, Senhor, seja, meu Deus, o motivo para que essa pessoa desista de Jesus. Não haja nenhum desses motivos, ó Pai, para abandoná-lo, mas que a confiança possa crescer.
eles possam saber que no escuro desse mundo, o Senhor está de mãos dadas com ele, ou às vezes até carregando para vencer os obstáculos desse mundo. Pai Santo, clamamos pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Esse é o nosso pedido principal. Queremos ser batizados, queremos ser preenchidos, revestidos pela pessoa do Espírito Santo. Queremos, meu Deus, fazer plenamente a tua vontade, meu Pai. Para isso, Senhor, nós pedimos pelo Espírito em nossa vida, em nosso coração, dominando o pensamento, palavras, ações, direção, tudo, Senhor, seja dominado por Ele, sejamos guiados por Ele. Nós colocamos aqui todos os pedidos diante do Senhor. Sabemos o quanto és compassivo, o quanto és bondoso. E por isso é que nós colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa vida, derramamos a nossa vida diante de Ti. Que o Senhor possa olhar por nós. E enquanto nesse mundo permanecermos, possamos, ó Pai, ter aqui as nossas necessidades atendidas por Ti. Mas, claro, não exatamente da forma que pedimos, porque nem sempre é a correta, mas como for, da forma como for a Tua vontade, que ela seja feita e concretizada em nossa vida. São as bênçãos que nós te pedimos e agradecemos imensamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, Pastor Paulo, o 10º dia, né? Infelizmente, coisa boa chega ao fim, né? Mas o senhor tem a palavra e fique à vontade aí para nos expressar nesse momento, vencendo para sempre. Vamos em busca do nosso lar. Bom dia, queridos irmãos. Como o Mike falou, infelizmente chegou o último dia, né? Fizemos uma jornada aí de 10 madrugadas, buscando, né, através das mensagens separadas, pensadas, bem planejadas para trazer para nós, nos alimentarmos cada madrugada, buscando o poder do Espírito Santo para realizar a sua obra, né? No primeiro dia, nós estudamos sobre vencer o engano. No segundo dia, vencendo em Cristo. No terceiro dia, estudamos o tema vencendo no juízo investigativo. No quarto dia, nós estudamos o tema vencendo no sofrimento. No quinto dia, foi a vez de entender como vencer as armadilhas de Satanás. No sexto dia, estudamos o tema vencendo a ameaça à consciência. No sétimo dia, vencendo como ele venceu. Oitavo dia, o último convite para vencer. Ontem nós estudamos o vencendo dia a dia e hoje vencendo para sempre, né? Vencendo para sempre. Deixa eu ver aqui onde é que está. Ok, entrei aqui para te comentar. Hoje o tema é vencendo para sempre. E o texto básico é esse aqui, de Apocalipse 22, versículo 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o adorarão, contemplarão a sua face, e na sua testa terão gravado o nome dele. Henry C. Morrison foi um missionário que serviu 40 anos no campo missionário da África. E aí ele volta de barco para os Estados Unidos e no mesmo barco estava o então presidente Theodore Roosevelt, né? Também voltando ali de algumas viagens de rotina da sua presidência e visitar estados e cidades, né? A situação que aconteceu, que Morrison olhou no barco, o deixou muito triste.
porque quando ele entrou no porto de Nova York, o presidente foi acolhido com uma grande festa, com uma grande comitiva, né, que o levou até a porta de sua casa. Enquanto Morrison pensava assim, poxa, passei 40 anos servindo a Deus na África e ninguém a me espera. Essa história, queridos, a igreja trouxe como introdução a mensagem de hoje para mostrar que lá no final dessa situação, em meio a toda aquela tristeza que Morrison viu, o homem tratando de política sendo bem esperado, sendo bem festejado, ele estava fazendo coisas mais importantes, que era compartilhar a palavra de Deus com pessoas que viviam em meio ao paganismo e idolatria. Morrison ouviu a voz de Deus dizendo para ele mesmo: Henry, você ainda não chegou em casa. Por isso que não havia aquela grande festa, né? Nós sabemos que quando chegarmos ao céu, é a cidade de Deus, que Deus está preparando casa para nós ali, que será a nossa cidade. Aí sim terá uma grande festa, né? O Salmo 24 mostra quando Jesus chegou ao céu, logo antes de chegar aos portais da cidade celestial, há um grande cortejo que fica, né, ressoando frases e respostas. Quem é o Rei da Glória? E a senhora White diz no livro Deserto das Nações e outros que falam desse evento. Os outros, há um séquito de anjos que não se cansa de responder: Ele é o Rei da Glória, né? Jesus é o Rei da Glória. Mostrando a grande festa, a grande receptividade, desculpa, que o aguardava depois de consumar o seu sacrifício expiatório por nós. Irmãos, em meio a dor e sofrimento que ainda nos atinge nesse mundo, nós devemos ter sempre em mente: ainda não chegamos em casa. A casa de vocês não é a igreja do Monte Castelo, nem o lar que vocês estão agora nesse momento. Nós devemos ter sempre em mente que nosso lar, como a Bíblia diz lá em Hebreus, sobre Abraão, que Abraão esperava, né, a pátria cujos fundamentos foi Cristo que fez. Nossa pátria é a capital da nossa cidade, a Nova Jerusalém, meus irmãos. É aí que deve estar nosso amor, nossa esperança, né? A Bíblia é bem clara, e o Espírito de Profecia confirma. E não haverá sofrimento nessa pátria, né? Sr. White diz assim: ao entrarmos no reino de Deus, para ali passar a eternidade, as provações, dificuldades e perplexidades que aqui tivemos se reduzirão a uma insignificância. Olha só. A gente compreende muito bem isso, porque ao olhar para trás, quantos problemas nós já tivemos, né? Desde crianças, aquelas feridas causadas por nossas traquinagens, né? Macriações. Hoje a gente olha essa parte que nos foi ferido, apenas cicatrizes, já não nos dói mais, né? Na época, pode ter nos abalado tanto, feridas, problemas, dificuldades, nãos que recebemos. E hoje se resume à insignificância, né? Pelas memórias passadas. Quanto mais, né, isso também diz respeito, né? É também a mesma coisa a respeito de nossas provações, dificuldades e perplexidades, né? Vão se reduzir a uma insignificância. A senhora vai ter até uma visão. Não sei se ela leu o primeiro Escritos, Verdade sobre os Anjos, há muito tempo já li. Me vem à memória agora com esse outro texto dela, na Meditação à Fé pela qual eu vivo, na página 370, que ela estava no céu, muito alegre, muito feliz. Né? Quem não estará, né? E alguém pergunta para ela assim: Senhora White, nós só sabemos que nós morremos. E nos conte a maior dificuldade que a senhora passou depois que nós morremos até agora. E o texto diz que ela escreveu, que ela puxou na memória, tentou puxar pela memória a maior dificuldade que ela passou, e ela disse: ó, como o céu é fácil. Como o céu é fácil. Né? Quando estivermos ali, meus irmãos, esse texto, que pode ser uma profecia, né?
mas é um fato. Buscaremos na memória as provações, dificuldade e perplexidade que aqui tivemos. E entenderemos que é uma pequena insignificância, né? Ela diz mais também aqui, vamos ver aqui nesse texto, no lado dos remidos, não haverá lágrimas, nenhum cortejo fúnebre, nenhuma demonstração de luto. Nenhum morador dirá, estou doente. E os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Doença e pecado, às vezes são... Doença e pecado, às vezes, são intercambiáveis na Bíblia, né? Um faz referência ao outro. Ela citando aqui o livro de Isaías, capítulo 33, versículo 24, sobre pecado e doença. Ela diz também que uma abundante maré de felicidade, que coisa, né? Fluirá e se aprofundará ao avançar a eternidade. Então, sempre teremos uma maré de felicidade e se aprofundará essa maré de felicidade, essa abundante, na verdade, né? Se aprofundará ao avançar a eternidade. Consideremos com todo empenho a bendita esperança. Temos que ficar pensando sobre a volta de Jesus, que nossa fé atravesse toda a nuvem de escuridão e contemplemos aquele que morreu pelos pecados do mundo. Ele abriu do paraíso, as portas do paraíso, para todos aqueles que o recebem nele e creem. Veja que as portas do paraíso estão abertas a todos que o receberem e creem em Jesus. Né? A esses que o recebem nele e creem, a esses dá o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Que as aflições que nos angustiam de maneira tão cruel hoje se transformem. O que nós devemos fazer nesse texto, esse final de texto aqui, da meditação Maranata, página 351, ela ensina como nós devemos pensar as aflições que nos afligem hoje, que se transformem em lições instrutivas. É assim que devemos, né, lidar com as aflições, perplexidades e provações que hoje nos afligem. Transformemos em lições instrutivas, ensinando-nos a prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Então, a partir de hoje, use as aflições como instruções, como ensinos, né, para você prosseguir para o alvo. Ela diz assim no livro Verdade sobre os Anjos, Verdade sobre os Anjos, um excelente livro para você ler, página 72. O pecado é algo misterioso e inexplicável. Não houve razão para a sua existência. Por que não houve razão? Porque Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre, o mundo era perfeito, os seres humanos não tinham natureza pecaminosa, inclinação para o mal, né, que houve depois do pecado. Toda a natureza humana e das criaturas, tudo que Deus criou supria todas as necessidades. Sua presença era constante para todos eles. Né? Aqui, para os seres humanos, Deus vinha visitá-los pela viração do dia pôr do sol e passava o sábado todo com eles aqui na Terra. Então, meus irmãos, não houve razão para a existência do pecado, que é egoísmo, que é maldade. Procurar explicá-lo seria atribuir-lhe uma razão, isso seria justificá-lo. É por isso que a gente não deve justificar o pecado. Errou, faça como Davi, pequei, pronto, peça perdão a Deus, busque arrependimento, confesse e perdão da parte divina. Não adianta dizer, porque isso, porque aquilo, eu fiz isso, porque me fizeram aquilo. Isso é procurar, isso é justificar o pecado. Não procure explicar o pecado, não procure dar uma razão porque você errou. Confesse e abandone, busque a graça de Deus. O pecado apareceu em um universo perfeito. Que razão deveríamos, né, justificá-lo? Se o universo era perfeito. Perfeito não precisa de mais nada. Algo que se demonstrou inexcusável, não tem desculpa. E excessivamente mal. A razão para o surgimento do pecado e de seu desenvolvimento nunca foi, nem será explicada, irmãos. Olha aqui, que texto fabuloso, né?
Não adianta, nem na eternidade. Deus vai explicar o pecado. Não existe razão para ele. Mesmo naquele grande dia, quando o juiz se assentar e os livros forem abertos, não será explicado o pecado. Nunca foi e nem será explicado o pecado. Nunca foi, nem será explicado. Nem naquele dia, quando o juiz explicar todas as coisas, o pecado não será explicado. Ficará evidente pelos fatos do grande conflito, né? Que não existe nem jamais existiu uma causa ou razão para o surgimento do pecado. No grande conflito, ele até diz que Deus vai perguntar para Satanás: por que você pecou? E ele dirá: não existe razão. Não sei por quê. Então, não procure explicar pecado. Né? Tem umas mentes curiosas na igreja que querem ir por esse caminho, querem encontrar uma razão. Está aqui. Deus, o Espírito Santo, por meio da profecia, diz: nunca houve nenhuma razão será explicada a respeito do pecado. O que ela diz que nosso coração deve estar, irmãos, é na certeza que nós estamos a caminho de casa. Aquele que nos amou de tal maneira que morreu por nós, construiu para nós uma cidade. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Nós vamos morar na casa do Pai. A nova Jerusalém é nosso lugar de repouso. A Jerusalém da terra, Jerusalém é uma construção de 3 palavras, né? Cidade de paz. Ir, né? Foi traduzido por Ger, né? U, que é a preposição de, no hebraico. Salém, que vem de Shalom, paz, né? Cidade de paz. A Jerusalém terrestre nunca foi uma cidade de paz. Primeiro era chamada de Jebus, de Salém, depois Jebus, depois Jerusalém, né? Quando conquistada por... Primeiro porque ela era uma cidade cananita. Graçava, abundava o pecado ali. Quem está no pecado nunca tem paz. Depois ela foi tomada por guerra por Davi, e Jerusalém já foi, se eu não me engano, dados do pastor Rodrigo Silva, destruída e construída 40 vezes, se eu não me engano. Destruída e reconstruída 40 vezes. A Jerusalém terrestre nunca foi uma cidade de paz, como seu nome alega, né? Mas a Nova Jerusalém, sim, ela sempre será uma cidade de paz, pois o príncipe da paz está nela. Né? A primeira batalha que teve, Deus logo tirou aquele que causava, né? Que quebrou a paz, que foi Satanás e os anjos. A Nova Jerusalém, ela realmente será, como o seu nome diz, uma cidade de paz. Ela é nosso lugar de repouso. Não haverá tristeza na cidade de Deus, nem um véu de infortúnio, nem uma alimentação de esperanças frustradas e afeições sepultadas serão jamais ouvidas. Logo, as nossas vestes de opressão serão trocadas pela veste nupcial. Logo testemunharemos a coração de nosso Rei. Aqueles cuja vida esteve escondida com Cristo. Caminharam com Deus aqui na terra, né? Os que na terra combateram o bom combate resplandecerão com a glória do Redentor no reino de Deus. Louvado seja Deus. Aguardo esse dia com imenso desejo do coração, que está na cidade de Deus, junto com meu Deus, né? E todos aqueles que amam a sua vinda também. A Serva do Senhor em Testemunhos Seletos, volume 3, página 309, diz: não demorará muito, como João, podemos dizer, ora vem, Senhor Jesus, né? Não demorará muito, até vermos aquele em quem se centraliza nossa esperança de vida eterna. Em sua presença, todas as provações e os sofrimentos desta vida serão como nada. Ó. Serão como nada, oh, meu Deus. Que Deus maravilhoso, hein? Ele vai tirar da nossa mente todas as angústias. Veja aqui o que diz Isaías 65:17. Isaías diz: nós não esqueceremos a nossa vida, né, irmãos? Não esqueceremos, não. Muitos adventistas acham que quando Deus enxugar dos olhos toda lágrima, nós esqueceremos tudo. Não, nós só esqueceremos os problemas, certo?
É isso que diz Isaías 65:17. Diz assim, ó, falando do novo céu e nova terra, Isaías diz assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas antes do versículo 17 tem o 16 que diz assim: de sorte que aquele que se abençoar na terra, pelo Deus da verdade, é que se abençoará. E aquele que jurar na terra, pelo Deus da verdade, é que jurará. Porque já estão esquecidas as angústias passadas, que estão escondidas dos meus olhos. Então, o que não haverá mais memória? Das angústias, dos problemas. É isso que Deus tirará da nossa mente ao limpar dos nossos olhos todas as lágrimas. Nós sempre nos lembraremos das coisas boas. O que é bom jamais vai ser esquecido. E o que é ruim, que nos preocupou, nos trouxe ansiedade e problemas. E isso é que será apagado, né? Então, vejam, em sua presença, e a Ellen White confirma isso, quando diz assim, ó, todas as provações. Ela nunca diz que todas as coisas boas, mas todas as provações e o sofrimento dessa vida serão como nada. Ou seja, Deus, ao nos enxugar dos olhos toda lágrima, Ele vai fazer com que essas coisas não, que nós passamos triste, que sofremos por elas, que trouxe ansiedade, problemas da mente, né? Doenças psicossomáticas, como diz a medicina, essas coisas não mais nos afetarão, serão como nada. Por isso ela diz, olhem para cima, como diz lá Colossenses 3, né? Busquemos as coisas lá do alto, pensemos nas coisas lá do alto e não daqui da terra. Olhem para cima e deixem que a fé de vocês aumente continuamente. Eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa aqui. Ó. Pode os homens de Deus e as mulheres de Deus nos decepcionar. Pode a igreja também falhar conosco, e ela é falha, porque é cheia de seres humanos. Mas a inspiração nos pede para a nossa fé aumentar continuamente. Nunca pede para retroceder. Paulo diz em Hebreus, aqueles que retrocedem não são de Deus. Retrocedem para a sua perdição. Nós temos que ter um espírito perdoador e fé que Deus, a despeito dos erros de homens e mulheres, seu povo, Ele está no controle. Ele está no controle. Que a nossa fé aumente continuamente. Permitam que essa fé os guie pelo caminho estreito. Não é fácil o caminho estreito. E através dos portais da cidade de Deus, conduz ao grande além, ao amplo e limitado futuro de glória destinado aos remédios. É isso que Deus quer. Que nosso olhar pela fé esteja nos levando, pela graça de Deus, né, ao nosso futuro de glória destinado apenas aos remédios. Irmãos, em breve o conflito terminará, né? Serva do Senhor, inspirada pelo Espírito de profecia, o Espírito Santo, diz assim, ao transcorrerem os anos da eternidade, os remidos receberão cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Que maravilha! Esse Deus maravilhoso é ilimitado. E nós sempre receberemos cada vez mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Nossa, como Deus nos criou com a capacidade de ilimitadamente crescermos em amor, reverência e felicidade. Por toda a eternidade, essas três coisas. 4. Conhecimento, amor, reverência e felicidade aumentarão e jamais estourarão de nosso peito e nossa mente. Quanto mais, por quê? Porque quanto mais aprendemos a respeito de Deus, mais admiramos seu caráter. As pessoas que, irmãos, infelizmente elas apostaram da fé, porque deixam de aprender a respeito de Deus. Vejam, quanto mais aprendemos sobre Deus, mais a pessoa admira seu caráter. Mais a pessoa admira seu caráter. Ao Jesus lhes revelar as riquezas da redenção, os impressionantes feitos no grande conflito com Satanás,
o coração dos resgatados baterá com mais forte devoção e com alegria mais arrebentadora dedilharão as harpas de ouro. Milhões de vozes se unirão para volumar o poderoso coro de louvor. Eu quero parar bem aqui e dizer algumas coisas aqui para mim e para vocês. Né? Gente, é por isso que a gente deve meditar no caráter, pessoa e obra de Cristo, né? Caráter e obra de Cristo. Ao Jesus lhe revelar as riquezas e os impressionantes feitos. Obra. Caráter. Aprender a respeito de Deus e o caráter. Duas coisas a gente deve procurar no conhecimento da Bíblia. Ver a pessoa e as obras de Cristo. Quando a gente estuda com esses dois objetivos, nosso coração baterá com mais forte devoção, serviço e a alegria mais arrebatadora será o nosso louvor a Deus. Estude a Bíblia, meus irmãos. Mas não estude a Bíblia só para dizer que você conhece a Bíblia. Estude a Bíblia para conhecer a Deus, para viver com esse Deus, viver como Ele pede e levar este conhecimento às pessoas também, para se devotarem a Deus e com alegria o servir. Sabe, Deus quer salvar todos os seus filhos. Deus quer encher sua cidade. Sua cidade pode ser ampliada para todo mundo. Deus nunca limitou a cidade dele. Jesus disse, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Dá para todo mundo viver no céu com Cristo. Nós precisamos salvar, informar, ensinar, corrigir, repreender, educar as pessoas, que elas também foram criadas para viver por toda a eternidade. Se elas não quiserem o céu, tudo bem, é uma decisão delas. Mas é nosso dever ensinar essas pessoas sobre esse Deus maravilhoso. Ensiná-las que um dia o grande conflito vai terminar. Como Ellen White termina no grande conflito. Ela começa o grande conflito dizendo que Deus é amor, e ela termina na página 560 dizendo que Deus é amor. E ela diz assim, o grande conflito terminou, o pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado, uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaro que Deus é amor. O conflito só terminará quando todos nós entendemos que Deus é amor e o pecado só traz mal para nós. Né? O mundo não haverá de novo. O universo não presenciará de novo a questão do pecado, porque o mundo estará imunizado com a certeza que Deus é amor. Porque esta foi a blasfêmia. Isto foi a acusação de Satanás no céu, que Deus não era amor, que sua lei não é amor. E Deus terá provado no grande conflito, respondido todas as coisas no grande conflito sobre a certeza que seu caráter é amor, que ele sempre quis o melhor para a gente. E não a outra criatura abaixo dele que pensa melhor do que ele, o amor para todos nós. Tá? Mais uma vez, queridos, chegamos ao fim de mais uns 10 dias de oração. Espero que essa jornada, né, tenha nos ensinado a estar mais próximo de Jesus, a procurar a sua palavra, a buscar nele, né, comunhão através da oração, serviço, missionário. Né. Buscamos o poder desses 10 dias. Tenho certeza que no coração de muitos que sinceramente procuraram a Deus, vai ser derramado uma profusão da chuva cerúlea para no ano 2024 pregarmos o evangelho às pessoas que estão cativas do diabo, né?
Mas o conflito entre o bem e o mal ainda não acabou. Precisamos aumentar as fronteiras do reino de Deus. Quando Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer sobre a igreja, não é o inferno que está aumentando, é a igreja que está avançando. É a igreja que mete o pé na porta do inferno e resgata de lá de dentro. Resgata do homossexualismo, resgata, né, da dependência das drogas, resgata dos vícios do pecado, resgata da maldade do coração humano, os filhos de Deus que estão escravizados pelo pecado. O conflito entre o bem e o mal ainda não acabou. Nós precisamos levar as fronteiras do reino de Deus em cada coração, para que aquela casa possa ser dedicada por aquele chefe de família, ao dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, possa o reino de Deus se ampliar de casa em casa, de cada terreno. Por isso, não devemos ter apenas um período de 10 dias de oração por ano. Precisamos de uma vida de oração, uma vida de estudo da Bíblia. Não espere até o próximo ano, 2025, para termos um momento de comunhão, dia de jejum ou ações de missão. Esse 10 dias de oração deve servir de modelo para o restante do ano. Buscar Deus cada dia e permitir que Ele preencha nosso coração com a esperança de que estamos indo rumo ao lar. Deus nos abençoe. Vamos nos preparar para o culto deste sábado, esse culto especial, maravilhoso. Hoje devemos orar por fidelidade, força e ânimo para prosseguir na jornada espiritual. Devemos orar pelo batismo do Espírito Santo, que chamamos de chuva serôdia, e pelos nossos 5 amigos. Hoje é o dia de levar os 5 amigos para a igreja. Espero que você tenha feito esse convite especial. Ore por seus amigos, ofereça estudo bíblico a eles. Envie a primeira carta à lição do curso Jesus Restaurador de Vida. Esse é o estudo bíblico que a igreja recomenda que estudemos com esses nossos amigos. Hoje leve eles para o seu lar. Espero que você tenha levado eles ontem para o pôr do sol na sua casa. Mas se não deu, você pode levá-los para o almoço hoje, fazer o pôr do sol com eles também, ou sair com eles à noite e oferecer o estudo bíblico. Então, essa é a nossa ação missionária de hoje. Nós esperamos que, meus irmãos e irmãs, possamos ter uma colheita de pessoas para o reino de Deus. E você não sabe orar, use o modelinho aqui, Comece com agradecimento e louvor a Deus. Diga a Ele, muito obrigado pela certeza do céu, que é a concretização dos nossos sonhos, a bendita esperança. Agradeço pelas dádivas, Senhor, pela vida e pela vida futura. Eu te agradeço também por elenque aqui as coisas que você agradece a Deus além destas. Confesse a Deus perdão pelas vezes em que nós fixamos nossos pensamentos e interesses em prazeres transitórios. Ajuda-me a vencer as distrações, o desânimo e o retrocesso na caminhada. Necessito teu perdão e poder para também outras coisas que você vai elencar aqui. Ore conforme a palavra. Senhor, que não sejamos dos que retrocedem para a perdição, Hebreus 10, 39. Mas que olhemos firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, Hebreus 12, 2. Até que venhamos a dizer, como Isaías 25, 9, este é o nosso Deus em quem esperávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Esse modelinho aí, com a palavra de Deus para você orar. Interceda, ore pela chuva serôdia e pela vinda de Jesus. Pela vinda de Jesus. Só então peça por você mesmo, ore para que os lampejos da eternidade aumentem sua esperança e coragem. Deus abençoe cada um de nós. Possamos nesse sábado, nos entregar mais uma vez a Deus e nos lançar ao serviço do Senhor pelas ovelhas que precisam ser levadas a Ele por meio do estudo da Bíblia. Sim, louvado seja Deus, queridos. Eu consigo lembrar aqui de Hebreus 11:16, quando ele nos diz que desejamos uma pátria melhor, uma pátria celestial, A nossa pátria não é aqui, nós estamos rumo ao lar. Então, louvado seja Deus pela sua participação todos esses dias. O pastor já deu os recados importantes para esse sábado. Eu quero apenas lembrar da nossa agenda, Nós temos culto normal agora pela manhã, tá bom? Na igreja. Com o término do
Adorai 2024, e à tarde, às 16 horas, nós temos o encontro também para a Santa Ceia, né? Vamos fechar aí com chave de ouro esses 10 dias de oração, fazendo ali a nossa reconsagração, reafirmando os nossos votos com Cristo, através da cerimônia da Santa Ceia, às 16 horas. Pastor Paulo. Se vocês não perceberam, deixa eu mostrar aqui, no final da sua revista também tem, sabe o quê? No final da sua revista tem um documento já lançado, né, desde o tempo do pastor Ayrton Killer, Estilo de Vida Adventista. Está lá na página 36, viu? A partir da página 36. Tem o Estilo de Vida Adventista, né? E lá fala da restauração da imagem de Deus, aqui, ó. A missão profética da Igreja Adventista, né? Das recomendações que a Bíblia nos orienta, né? Sobre uma vida de santificação, crescimento espiritual, pureza moral, recreação e mídia, né? Também fala sobre o vestuário e joias, sobre a sexualidade humana, saúde integral, e tem a conclusão. Embora esse documento tenha sido lançado anos atrás, mas tem os princípios eternos da palavra de Deus, né? Se você não sabe o que é ser um adventista, leia esse documento, né? Muito importante você saber o que os adventistas, com base na palavra de Deus, qual é o nosso estilo de vida. Esse todo aí, resumido, né? Não mudou ainda não, viu? Também, esse estilo de vida você pode ler, como diz aqui esse documento, foi tirado da Bíblia, do Espírito de Profecia, do Manual da Igreja, do Tratado de Teologia, no capítulo que fala estilo de vida e conduta cristã. É uma das crenças bíblicas que seguimos, e são atitudes dos adventistas votados na Sul-Americana desde o fim de 2012. Viu? Não é nada novo, apenas regulamentado em uma carta, né? Em uma informação para a igreja, o estilo de vida adventista. Né? E nós possamos viver esse estilo de vida adventista, que é um resumo de tudo isso que nós temos estudado. Vamos orar a Deus. Apenas um adendo aí, para que você não saiba como é que é ser um adventista. Vá lá, leia, e tem ali a base bíblica e do Espírito de Profecia, para a gente entender como é que o Adventista sétimo dia vive. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essas madrugadas. Temos a certeza que nesses dias o Senhor derramou e está derramando a chuva celeste. Obrigado, meu Deus. Queremos ir para o céu. Que cada manhã que acordamos para andar contigo, possamos morrer mais para o eu e deixar Jesus, Senhor Deus, dirigir a nossa vida. Queremos chegar, Senhor Deus, nas mansões celestiais, não de qualquer jeito, mas a tua imagem e semelhança. Que com Jesus possamos fazer o bem às pessoas, ensinando, pregando e curando-as por meio do poder de tua palavra, do poder do Santo Espírito. Que possamos salvar almas para o teu reino este ano. A igreja, Senhor Deus, teve o dia D para buscarmos pessoas, para estudarmos a Bíblia com elas. Nos ajude, neste sábado também, a entrarmos em contato com essas pessoas e oferecermos, Senhor Deus, o pão da vida na forma do estudo bíblico. Pai, que elas aceitem e que possamos juntos, ensinando e eles sendo ensinados, nos preparar para as mansões celestiais. Nos ajuda a não voltarmos para trás, mas prosseguir, como Paulo disse, para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Pai, não permita que nosso coração se afaste da tua palavra, teus ensinamentos. Cada dia nos aprofunde neles. Abençoa teu povo. Teu povo tem sido tentado, tem sido instigado pelo diabo a deixar a tua palavra e assim esmorecer na fé. Ajude-nos, Senhor Deus, a olhar para o alto,
E o único lugar para olhar para baixo é para a tua Bíblia Sagrada, Senhor, onde nós podemos ver a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Perdoa nossos pecados, atende nossas necessidades, recebe nossa adoração e louvor, ajuda-nos a sair de nosso conforto, a irmos para os lares que precisam de tua luz. Essas bênçãos te pedimos que nesse sábado possamos ver mais uma revelação de teu caráter na forma de louvores, pregações de mensagem. Possamos ver em tua obra salvífica através das cerimônias da Bíblia e da igreja. Possamos cada dia mais nos entregar ao Senhor e ao seu plano de nos salvar. Completa a obra que o Senhor começou em nós, Pai. Transforma nosso coração, pecador, rebelde, num coração como o de Jesus, obediente e serviçal. Em nome de Jesus te pedimos, amém. Tenha um feliz sábado, que Deus abençoe a todos. Muito bem, queridos. Muito obrigado pela participação de cada um. Obrigado também para você que está assistindo no gravado, no YouTube. Todo o material desses 10 dias está disponível no nosso canal. Queridos, então um bom sábado para todos. Abra o microfone aí. Sábado. Bom dia especial. Feliz sábado, pessoal. Bom dia. Feliz sábado. Bom dia. Feliz sábado. Lembrando que quinta-feira nós vamos ter o nosso culto virtual. Sempre um dia antes nós vamos ter o link disponível nos grupos da igreja.